Eu vim aqui contar a minha história das cortinas do abraço que eu vendi durante o período de pandemia, né? Dessa ideia que eu tive de fazer para vender, que teve uma grande repercussão. Eu lembro que na época a minha irmã ia fazer aniversário e eu já tinha visto uma notícia, né, de uma menininha, acho que todo mundo deve ter visto, uma menininha que colocou um plástico na porta para ver a avó e o vô, lá nos Estados Unidos. Uma reportagem que deu, né, com o nome da tal cortina do abraço. E aí eu lembro que eu vi a ideia e eu pensei, interessante, né? A minha irmã estava para fazer aniversário, isso foi em maio de 2020, e a minha irmã ia fazer aniversário dia 1º de junho. E aí eu lembro que eu vi a ideia, né, e pensei assim, ela fez colando na porta, né? E aí eu pensei, não, mas o ideal seria fazer estilo cortina mesmo, para não trancar a passagem da porta, né? Não inviabilizar ali a passagem, para não trancar a porta, de fazer no estilo cortina mesmo, para tu poder arredar, né, pro lado, para poder usar a porta para passar, né? E eu achei bem interessante a ideia. E aí, conforme foi chegando perto do aniversário da minha irmã, eu lembro de procurar, eu fui procurar na internet se tinha para comprar, porque eu pensei, vou ver se vou comprar uma para abraçar minha irmã, né? E aí que eu me dei conta que eu vi que não tinha para vender, não tinha ninguém vendendo, não tinha onde encontrar, né, esse produto para compra. E aí eu pensei, tá, não tem para comprar, eu vou ter que eu fazer, né? E aí comprei o material, fui atrás, né, de comprar o que eu ia precisar para fazer e me aventurei de fazer uma para fazer surpresa para minha irmã, né? E como ela trabalhava na época no pronto-socorro, ainda trabalha até hoje, né? No pronto-socorro de Porto Alegre. E ela morava com nós até então. Quando chegou a pandemia, para ela não correr o risco de nos passar, né? Porque ela seguiu trabalhando. Ela foi para uma pecinha dos fundos da casa, então ela passava pelo corredorzinho, né? A gente se falava à distância. E aí eu pensei, eu vou fazer uma e vou colocar ali no corredor, né? Para quando ela chegar, a cortina tá ali montadinha e a gente esperando ela do lado, né, de cá, assim, para ela vindo andando de lá e a gente eu fazer essa surpresa para ela e ela poder, a minha mãe poder abraçar ela, né? A minha tia poder abraçar ela, a minha filha ama a minha irmã, né? Ela é Dinda. E eu lembro que eu coloquei então a cortina e quando a minha irmã chegou do serviço, que ela viu assim, né, foi muito emocionante. Eu filmei todo o trajeto, vou ver se eu acho para postar aqui. E todo mundo abraçou ela, foi um momento muito inesquecível assim. E feliz, né, a minha filha achou o máximo assim de abraçar a minha irmã, né, porque já fazia um tempinho que a gente já não tava mais tendo aproximação, né, com ela. E aí ali nisso eu fiz as filmagens daquele momento e postei nas minhas redes sociais, né? Postei nas minhas redes sociais e as pessoas que viram, postei também no meu stories do WhatsApp, né? As pessoas que viram me perguntaram, falaram, ai, que legal, e me perguntando onde é que eu tinha comprado, né? E, tipo, eu não tinha comprado, eu tinha feito. E naquele mesmo dia ali, eu falei com a minha mãe, né, comentando com ela, bah, mãe, as pessoas estão querendo comprar, estão perguntando onde é que eu comprei. E bem que eu podia fazer para vender, né? E aí a minha mãe falou assim, já tá perdendo tempo, né? E aí, eu sei que naquele mesmo dia eu já peguei e fiz fotos da cortina, né? Que aquela cortina que eu tinha feito, aproveitei aquelas fotos ali e já anunciei num site de vendas online, que é muito conhecido. E eu pensei, vou anunciar lá para as pessoas, quando pesquisarem na internet, quererem saber onde comprar, assim como eu fiz, né? Acharem o meu anúncio, né? Então eu vou colocar nessa plataforma de venda aqui. Depois eu vinha colocar em outras plataformas, né? Mas no começo eu coloquei só numa plataforma e já anunciei lá, eu fiz o anúncio com as fotinhos que eu já tinha feito, né? Então, assim que começou tudo, né? Eu lembro que passou uma semana do anúncio já estar postado, não tinha, não tinha dado nenhuma compra ainda. Ninguém tinha comprado ainda. E aí, quando tava quase fechando uma semana, entrou a minha primeira venda, né? De São Paulo, pedindo duas de uma vez só. E eu lembro que eu saí correndo pela casa, né? Tipo, e já quis contar para minha mãe, olha, vendeu, né? Vendeu. E duas ainda para São Paulo, tipo, algo feito pelas minhas mãos, pelas minhas próprias mãos, ia viajar para São Paulo, né? Sendo que eu nunca viajei de avião, a gente nunca saiu do nosso estado, né? Eu nunca saí do meu estado. E ali começou tudo, porque eu tinha pedido demissão do meu trabalho, eu trabalhava na área social numa instituição, e logo que deu as notícias, o estouro da pandemia, né? Essa instituição ela deixou a gente ficar em home office por um tempo até ver o que ia ser, né? O que eles iam fazer, porque como a gente atendia adolescentes, né? A gente tinha grupos de adolescentes que a gente atendia para preparar eles para o mercado de trabalho, né? Para interações, né? Inclusão social. E como é que a gente ia fazer esses atendimentos se esses jovens que a gente atendia, muitos não tinham acesso à internet? Então, como é que a gente ia trabalhar em home office se não tinha, se tinha que ser um atendimento presencial, né?
E logo de início não tinha muitas pessoas ainda se cuidando, se protegendo, né? Tinha muitas pessoas que não estavam ainda levando a sério a gravidade, né, da situação. E por um tempo, assim, a gente conseguiu ficar em home office e até que a gente teve que, de fato, foi chamados, né, para retornar. Então a gente aos pouquinho teve que ir retornando, até que me chamaram para retornar presencialmente e eu fiquei com muito receio, né, de voltar a trabalhar por conta de a minha filha estava sem a escolinha, né? Eu não tinha com quem deixar ela até então. A minha mãe era idosa. A minha tia foi lá para casa com a minha mãe para ficarem mais seguras, as duas deixaram as duas, né, juntinhas para garantir que elas não fossem pegar, né? E aí eu me vi naquela situação. A minha irmã trabalhando no pronto-socorro também não podia estar ali com nós. E aí eu tive que, por medo, né, de correr o risco de ir trabalhar todos os dias e pegar e trazer para casa para elas, eu optei por pedir demissão. Comuniquei a instituição, né, que eu ia pedir demissão por conta disso, porque eu não ia arriscar. Os locais onde eu atendia, né, teria que pegar ônibus até lá. E só não pegar o ônibus ali, os riscos já eram, né? E a minha tia, hoje ela tá com 94. Na época ela tinha 89. E a minha mãe tinha 69 para 70 ali. Acho que é isso, né? Não lembro bem. Mas hoje a minha tia tem 94 e a minha mãe tem 74. Então, para não colocá-las em risco, eu pedi demissão. Pedi demissão. E nisso, com o meu último salário, né? O meu último salário de demissão, que eu pensei, bom, ou eu pego esse dinheiro e compro material para tentar fazer, né? Ou não faço e daqui a pouco esse valor vai acabar, porque eu vou acabar gastando comprando comida, comprando alguma coisa, pagando conta, né? E eu disse assim, não, eu vou pegar esse valor, que era o meu último salário, e vou comprar tudo de material e apostar aqui, né? Apostar aqui. Antes que esse dinheiro acabe e eu depois não tenha o valor para comprar o material e ver se vai dar certo ou não, né? E eu lembro que também, na época, assim, logo de começo, né? Que foi surgindo os assuntos assim mais para quem estava vendo eu postando nas minhas redes, né? Eu sei, fiquei sabendo de alguns comentários, assim, tipo, que? Cortina do abraço? Né? Quem que vai querer isso? Ai, quem que vai querer isso, sabe? Uns pensamentos assim, sabe? Umas falas assim, bem. Nada muito boa de ouvir, né? Nada incentivadoras, né? E ainda assim eu segui com a ideia, né? Eu segui com a ideia. Graças a Deus eu segui com a ideia, né? E de tentar, porque eu pensei assim, ó, assim como para mim foi útil, né? Eu fiz e foi incrível aquele momento com a minha irmã de poder proporcionar aquele momento para minha família, para minha mãe poder abraçar minha irmã. Imagina no aniversário dela, é minha mãe não poder abraçar ela, eu não poder abraçar ela, a minha tia não poder abraçar ela, e ela ainda trabalhando lá na linha de frente, né? Na linha de frente do pronto-socorro. E aí eu pensei assim, não, eu vou fazer porque eu tenho certeza que vai ter pessoas que assim como eu que vão querer, né? Que vão ver que é a forma mais segura de uma aproximação, né? Sem correr o risco. E então eu pensei assim, daqui a pouco as pessoas vão sentir muita saudade e vão acabar indo lá abraçar, ir perto dos avós, né, das pessoas que elas têm sentimentos, das pessoas, dos entes queridos delas, né? Eu digo, uma hora elas não vão segurar a saudade e vão acabar indo e vão se colocar em risco e vão colocar também as outras pessoas em risco, né? E eu ficava pensando também, imagina, eu pensava no meu caso principalmente, imagina eu ir trabalhar, se eu fosse trabalhar, levasse para dentro da minha casa e a minha tia e a minha mãe pegasse e sabe-se Deus o que acontecesse, né? Se eu perdesse elas, como que isso ia, como que ia ficar o meu psicológico? Sabe? Eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu pego e levo para dentro da minha casa e depois elas vêm, eu venho a perder elas por conta disso, como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir arrasada. Então eu pensei assim, eu vou oferecer isso para as pessoas ter a opção. Elas podem não querer, podem não achar que é eficaz ou não, né, não quererem ou achar que não precisa. Tudo bem, mas aquelas pessoas que verem a importância e acharem que realmente é uma forma segura, né? E que não vão querer arriscar, né? Elas vão comprar, vão adquirir e vão ter a segurança necessária para não colocar ninguém em risco, porque depois imagina tu perder uma pessoa e saber que foi tu que levou o vírus, né? Que a pessoa morreu porque tu teve lá visitando a pessoa e sem tu nem saber que tu tava, porque às vezes a pessoa podia estar com o vírus sem saber que tava com o vírus, né? Ou sem tá dando sinais ainda, né, do vírus. E quando vê, ou tu pegar também, né? Levar ou pegar. Então eu pensei assim, eu vou oferecer, porque não tinha no mercado naquela época. Logo que eu tive a ideia que foi no site da minha irmã, não tinha. Não tinha, porque tanto que eu queria comprar e não tinha, né?
E eu sei que dali em diante, quando comecei já a fazer minhas primeiras vendas, que começou já a repercutir, já começou a surgir mais, né, mais notícias da cortina, que ela já começou a se divulgar mais, que depois sim, de fato, surgiram outras pessoas tentando comercializar, né? A cortina do abraço não foi uma invenção minha, mas para vender, assim, de ter para vender, pelo menos no Brasil, logo que eu iniciei os anúncios, principalmente nas plataformas de vendas que eu vendia, né, que eu vendi em mais de uma, eu comecei vendendo em uma plataforma, depois eu lancei em outra, de imediato não tinha. E depois sim foi surgindo outras pessoas também tentando comercializar. E já tinha pessoas começando a fazer, né, para uso pessoal, para suas próprias famílias. Já tinha geriatrias, já algumas instituições já fazendo também, né? Já estava começando a surgir algumas ações. E aí também já começou a surgir pessoas tentando também comercializar. Eu lembro que na época, na minha plataforma que eu vendia, nas plataformas que eu vendia, depois começou a surgir alguns vendedores também lá, mas muito poucos, né? Que também tentaram comercializar. Teve também uma empresa que lançou também, né? No site deles, também para vender. E assim, depois que já começou a ter uma repercussão maior, né? Eu lembro que foi dia 1º de junho que eu lancei o primeiro anúncio, e em julho já tinha pessoas já tentando vender, também comercializar, e também já tinha vários registros também, notícias de pessoas que também já estavam tentando fazer por conta própria, assim como eu comecei, né? E essa história, ela foi tão incrível, porque por detrás daquilo, dos bastidores, ninguém sabia que era só uma pessoa fazendo, que era só eu fazendo. Porque eu abri MEI, né? Porque quando começou as minhas primeiras vendas, eu comecei como pessoa física. Quando começou as minhas primeiras vendas, que eu vi a necessidade de abrir o meu PJ, né? Abrir uma MEI para mim, a RCO Confecções, porque começou a não vir só clientes, pessoas físicas, começou a vir muitas geriatrias, muitas clínicas, escolas, né, empresas. Então, logo no que eu comecei, eu já fui atrás de ver como é que fazia para abrir uma MEI. E eu abri a MEI, então, com o nome de RSO Confecções, né? E foi uma loucura, porque quando eu fazia a divulgação dos atendimentos, eu sempre falava, atendia com muito profissionalismo, né? Que falava assim, nós da RSA Confecções, eu sempre falava nós, né? Sempre terceira pessoa, sempre me colocando como atendente e não a que fazia tudo, né? Eu, desde procurar material, tive que ir atrás de material. E para ir atrás de material, eu também não queria me colocar em risco, né? Não queria sair de casa, então muita coisa eu comprei pela internet. E eu lembro que o primeiro rolo, um amigo meu, para mim não precisar sair de casa, porque durante toda a pandemia eu não coloquei os pés para fora. Eu acho que eu só coloquei os pés para fora de casa para ir lá assinar meu termo de demissão, né? Do trabalho. E fora isso eu não saí mais. E aí eu lembro que esse meu amigo, para mim não, eu não precisar sair, né? O Jorge, para mim não precisar sair, ele foi atrás de mim nas lojas ali do centro, né, de Porto Alegre, para ver se achava um rolo fechado para mim, né? Então, muitas coisas de material no começo, ele comprava para mim, até eu conseguir ter a minha MEI e eu conseguir comprar direto dos fornecedores, né? Então, de começo eu comprava das lojas mesmo, dos lojistas que tinha na cidade, e depois eu fui atrás de comprar direto dos fornecedores já com o meu CNPJ, né? E aí eu lembro que era uma correria, né? Era uma correria, porque o rolo começou a ir muito rápido. Tipo, eu comprava o rolo e o rolo eu já ia fazendo as cortinas e já ia vendendo, então ele acabava muito rápido. E aí para reposição do material, né, de comprar outro rolo, às vezes logo no começo não tinha ainda o dinheiro sido liberado das primeiras vendas. Então eu vendi, o dinheiro estava lá, mas o site não me liberava o valor enquanto os produtos não chegassem, né? Eles dão um tempo assim de liberar o valor. Então o cliente paga, o site segura o valor e depois que ele libera para o vendedor. Então começou a vender assim, vender, o material acabava, foi acabando, né? E eu desesperada porque o dinheiro estava lá, mas não tinha sido liberado ainda e eu não tinha dinheiro para repor o material, para reposição de material, né? Eu não tinha ainda um fluxo de caixa. E aí eu lembro de eu ligar pro meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, né? Para um dos meus irmãos, e aí expliquei para a estação, né? Eu digo, olha, o dinheiro, eu tô com o dinheiro das vendas, só que não liberou ainda para mim já comprar a reposição de material. E foi muito rápido aquele primeiro rolo, né? E eu precisava repor, e eu não tinha, eu tinha dinheiro, mas não tinha o dinheiro para poder comprar, né? Tava trancado lá no, a plataforma não tinha liberado ainda o saldo. E aí eu lembro que ele me emprestou, né, o valor para comprar mais material. E aí no que foi liberando os valores, que eu fui conseguindo ter um fluxo de caixa, que eu paguei ele, né, e consegui. Aí sim eu consegui ter um fluxo de caixa, né? Enquanto não liberou os primeiros valores das primeiras vendas, eu não tava tendo ainda um fluxo de caixa, né, para conseguir ir repondo o material.
E aí depois, graças a Deus, deu tudo certo.